bom estar aqui, né? Graças a Deus por mais esse dia. Estou aqui para hoje caminhar com vocês um pouquinho na EBD. O nosso líder, pastor Bruno, ah, me deu o privilégio hoje de estar ministrando a aula com vocês, né? Espero que seja a bênção de Deus e possamos caminhar juntos aí. Você pode aí estar comentando, compartilhando aí suas colocações, né? Não estranhe, é a primeira aula para os adultos que eu vou dar. Então, tem um monte de anotação aqui, de vez em quando você vai ver que eu vou dar meio que uma... Mas é normal, tá? O Ed tá falando se tem aquele café. Aqui é água, na verdade. Café já foi, né? Então, tem um pouquinho de paciência aí, mas vamos caminhar, vamos estar caminhando juntos aí, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e que ele possa ser bastante proveitoso para mim e para você também. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, muito obrigado por todos os irmãos que aqui estão entrando para participar dessa aula online. Meu Deus, abençoa cada um, a sua casa, os seus parentes, o Pai, seus familiares, guarda cada um, tenha misericórdia de nossas vidas e nos dá paz, ó Deus, para que possamos entender o seu tempo e que possamos passar por esse tempo de uma maneira que possamos glorificar o teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, aí, para quem eu não falei bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, né, eu falei bom dia, orei, mas eu sou pastor Cristiano, pastor de juventude da Primeira Igreja Batista em Jandira, né? Então, muito bom estar aqui com vocês, né? O pessoal tá falando do café aí, bom dia Sandra. Opa, não tenha dúvida que o café já foi, já tomei, já sim, né? Geralmente o Leonardo é o meu auxiliar do café, né? Então, mas hoje eu vou dar uma folguinha para ele. Bom, como eu disse, estou aqui hoje para ministrar a aula 11, né? Se você tem a sua revista aí na sua casa, é 1 Coríntios, né? Hoje nós vamos tratar aí da lição 11, né? Então, e o nosso texto devocional está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Vou estar lendo aqui com os irmãos, você pode estar acompanhando aí na sua casa aí com sua Bíblia, seu celular. Diz assim: algumas Bíblias vai ter um título, né, nessa perícope, né, ou seja, nesse trecho do texto, né. Já explico um pouco mais sobre essa questão do trecho. Só uma dúvida, espero que todos estejam me ouvindo bem. Se caso você não estiver me ouvindo bem, eu tenho mania, quando é na igreja, de abaixar o microfone, né? Então aqui pode ser que faça alguma outra coisa semelhante que venha dificultar você de estar me ouvindo. Aí se você não estiver me ouvindo muito bem e o problema for aqui comigo, você só manda uma mensagenzinha aí que eu vou tentar ajustar aqui, né? Lembrando também que eu vou tentar aqui alinhar minha leitura, meu texto, com as perguntas ou com os comentários que vocês estarão colocando aí, ok? Então o texto diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira alguma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete.
Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus para que vocês não e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, esse aqui é o nosso texto. Bom, o versículo-chave dessa nossa passagem, ele já é bem comecinho, né? Que é o 12 aqui, né? Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pequeno acidente aqui com o meu tripé. Calma, já voltou. Então esse é o versículo-chave da nossa lição, né? Bom, Paulo aqui, ele começa, principalmente aqui nessa... Paulo ele tem toda uma estrutura aqui, né? Então ele vai começar de uma forma mais geral, a abordagem dele aqui. Então nesse primeiro versículo aqui, o que Paulo vai estar basicamente falando? Ele vai estar falando a respeito da liberdade cristã, né? Como eu disse, você tem sua revista aí, achei bem legal aqui que o autor colocou uma construção bastante pertinente, né? Ele vai começar falando que a liberdade em Cristo é enfatizada por Paulo, né? Paulo, dentro dos seus escritos, ele vai falar muito sobre isso, que nós já não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, né? Lá em próprio João 8,36 vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Paulo ele já vem fazendo, já foi feito toda uma questão a respeito da liberdade. E a igreja de Corinto, e esse povo já tinha conhecimento também desse ensino de Paulo a respeito da liberdade, né? Então, isso aqui era algo que não era estranho a eles. Mas qual que era o problema aqui, né? Eles tinham pervertido a verdade para o quê? Justificar a sua imoralidade. Ou seja, aquilo que era errado, as suas práticas imorais. Então, Paulo ele começa aqui falando a respeito dessa questão da liberdade, né? O mau uso da liberdade, ou seja, usar a liberdade para pecar, sair da linha da liberdade para uma libertinagem, né? Então, Paulo ele começa tratando a respeito desse problema aqui, né? Outro argumento que talvez eles usassem, aqui segundo o autor, para fundamentar a atitude deles em relação ao sexo, porque é um tema que Paulo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas Paulo ele vai começar de uma maneira mais geral, mas ele tem um assunto, né, é uma estrutura de Paulo, ele tem um assunto específico que ele quer tratar aqui, ele tem uma questão, uma problemática que ele quer lidar, então ele vai construindo para chegar nessa questão que ele quer abordar, que é a questão da relação sexual. Então, outro argumento que eles justificavam aqui, a igreja de Corinto, esses crentes, era uma questão até filosófica, né? O que eles faziam? Eles justificavam dizendo que, assim como comer era uma função biológica, praticar o sexo também era, né? E aí eles usavam, né, a gente vai falar um pouquinho para frente também, meio que um racionalizar essa ideia para justificar, para que pudesse então a prática dela ser justificada para eles, né? Então eles tinham essa característica de usar uma linha meio filosófica para isso. Mas a gente não tem que comer, a gente não tem que beber, então também a gente tem que ter o sexo, né? Então eles acabam justificando usando esse argumento aqui, né? Eu me lembro que uma vez eu ouvi de um amigo meu que teve um problema semelhante na igreja dele, né? Houve uma questão de sexualidade e a justificativa que a pessoa abordou foi a questão biológica, né? Olha, isso é coisa biológica, eu não posso ficar sem, né? Então, por isso a pessoa justificou a sua imoralidade, ou seja, o seu pecado, por meio de um racionalizar a questão, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Paulo vai trabalhar esse tema daqui a pouquinho, um pouquinho mais adiante, a gente vai lidar com isso aqui. Aí o autor coloca aqui, que eu gostei bastante. Como muitos fazem hoje, os crentes de Corinto
racionalizavam o pecado, como eu falei, né? Eles eram inteligentes e encontravam boas razões para praticar coisas erradas. Além do mais, viviam na sociedade moral, onde a promiscuidade ela era tolerada, né? Ah, relativizava-se para atender a necessidade, ou seja, eles racionalizavam para poder então ali praticar aquilo que eles gostariam, né? Então tem umas coisas bem estranhas mesmo. Eu compartilhei isso aqui uma vez, acho que numa aula, que uma vez um camarada estava orando em relação a uma pessoa, né? E que ele estava apaixonado e ó, me lembro que ele uma hora por mim e tal, não sei o que. Eu falei, beleza, né? Mas qual que é a situação? E aí o rapaz estava orando por uma moça casada para que ela se separasse, para que ele pudesse casar com ela, né? Então, justificando que eles se amavam, né? Então, ou seja, racionalizando, estava utilizando a ideia do amor como justificativa para o pecado, né? Então, nós temos uma tendência hoje, é muito comum na nossa sociedade hoje, essa abordagem, né? A gente racionaliza, a gente tenta pegar o texto e construir a partir daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos, desejamos, para justificar as nossas ações, né? Quando na verdade a Bíblia tem um princípio normativo bastante claro e a gente muitas vezes quer racionalizar para poder achar um outro caminho para atender aquilo que nós queremos, né? Então, por essa razão, o apóstolo os princípios da liberdade cristã contida no verso 12 e falando do que é permitido, conveniente e da necessidade de autocontrole. Então, nesse primeiro versículo, a gente vai passar por esses três pontos aqui, né? O permitido, o conveniente e o autocontrole. Então, todas as coisas me são lícitas, né? Lícito aqui é permitido, legítimo, né? Tudo que me é legítimo, tudo que me é permitido, né? Os coríntios usavam essa ideia de todas as coisas me são lícitas, voltando à questão da liberdade, né, que nós somos livres. Então, eles usavam isso aí para justificar a conduta errada dele, né, ou a conduta promíscua, né. Entretanto, o autor coloca aqui, eu achei interessante, o padrão de conduta cristã não é estabelecido necessariamente por uma lei, né? E uma lei nesse sentido aqui, antes que você me entenda mal, não estou dizendo que o cristão não deve obedecer às leis. O problema aqui é que eles estão tentando utilizar um caminho de uma lei para justificar, ou seja, mas aqui nessa sociedade todo mundo pode. Por exemplo, todo mundo dá o golpe no imposto de renda, é normal, a gente vai deixar para o governo e tal, não sei o quê. Então todo mundo faz isso, então se todo mundo faz, eu vou fazer também, mesmo sendo cristão. Então não rola, né? E mesmo que muitas vezes uma coisa seja legal dentro da sociedade, não quer dizer que para o cristão isso é legal. Porque acima da lei, vamos colocar assim, humana, tem a lei de Deus, que é aquilo que nos rege. Então, lá em Atos 5, 29, quando Pedro e os demais estão diante das autoridades ali, eles falam assim, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer então que é para se tornar um rebelde? Não. Ele está dizendo assim, mais importa obedecer a Deus, ou seja, aquilo que Deus coloca como verdade, do que seguir uma lei que está contrária, que está indo de encontro, na contramão do que Deus está colocando como verdade. Então, é nesse sentido que Paulo aqui está falando de lei, né? Não é para você e eu nos rebelarmos contra a lei e contra a autoridade, né? Por exemplo, outras religiões prescrevem regras que os homens têm que guardar para serem salvos. Fazer a abstenção de coisas que consideram ilícitas, né? Uma exigência para a salvação, né? Então, algumas religiões colocam uma série de regras e uma série de leis, de normas para que você tenha a salvação, né? Inclusive, não só ter a salvação, como para perder a salvação, né? Se você sair dessa igreja X, Y, você também perde a salvação. Se você não perseverar nessa igreja, você for para algum outro lugar, você corre o risco aí então de perder a salvação, né? O autor coloca aqui, mas não é assim com o cristianismo. O crente não deve
não deve evitar as coisas, mas, não para ter o direito de salvação. Porque a salvação é recebida pela graça, né, mediante a fé. Lá em Efésios 2, 8 e 9, você pode ir lá pregar sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie disso, né? Logo, o crente não está sujeito a um código de restrições. Todas as coisas ali são lícitas, né? Mas qual é a questão aqui, né? O teólogo Werner de Boer, que é um polonês, ele vai dizer que nós não podemos usar a liberdade para pecar, ou seja, usando uma falsa justificativa da liberdade para poder pecar. E mais, e tem que se tomar um cuidado com essa questão da liberdade, para que a liberdade, olha só que coisa interessante, se a gente não tomar cuidado, a liberdade ela pode ser um agente para nos escravizar. Entende? Então, eu sou livre, então posso fazer qualquer coisa. Nessa ânsia, a gente acaba se tornando escravo da nossa liberdade. Porque a nossa liberdade, ou seja, a liberdade utilizada de maneira errada, ou seja, de uma maneira que nos leve à prática do pecado, ela vai nos escravizar. Então, vai nos escravizar. Por isso que o Werner vai dizer que a gente tem que tomar um cuidado para que a liberdade ela não se torne, então, nos coloque no estado de escravidão, né? E aqui ele fala sobre a questão do conveniente, né? Então, primeira coisa aqui, né? O permitido. Todas as coisas me são lícitas, mas não quer dizer que porque todas as coisas me são lícitas, você vai se permitir a fazer aquilo que é contrário aos princípios de Deus para mim e para você. Então, primeira coisa aqui, não deixe que a liberdade te torne escravo. O conveniente, mas nem tudo convém, né? Aí Paulo ainda aqui está falando de, se você prestar atenção, Paulo aqui ainda está falando de forma mais geral da liberdade, ainda ele não afunilou o tema onde ele quer chegar de fato, né? Quer dizer que nem tudo é útil ou aconselhável, né? A verdade é que o cristão não é privado de fazer certas coisas, mas também é verdade que ele não pode estar desatento às questões morais, né? Há o que é expressamente proibido, mas deve ser rejeitado ao que não é expressamente proibido, mas há coisas que devem ser rejeitadas por causa das consequências que advêm de tal prática, né? Então tem coisa, quer ver um exemplo? Um exemplo bastante comum aqui, né? Não vou nem entrar na questão ainda da imoralidade, né? Estava acompanhando aí as redes sociais e tal, eu vejo a galera se degladiando, né? Bom, qual que é a lógica aqui? Você pode postar, você pode comentar, você pode fazer qualquer coisa, você é livre. Não, o Facebook, se a pessoa é amiga em comum e ela compartilha, você é livre para comentar aquilo que a pessoa está falando. E nesse momento tão turbulento de pandemia, de política, eu vejo que a galera anda meio que perdendo o eixo, né? Então, convém, às vezes, entrar num debate extremamente caloroso, que leva muitas vezes a uma ofensa conveniente. Então, a gente tem que pensar que nem tudo, apesar de não ser proibido, não quer dizer que é útil ou aconselhável, né? Muita gente se desgastando por questões políticas, por discussões que se perdem a linha e depois você tem toda uma consequência, né? Calvino vai dizer assim que essa questão de não ser conveniente, ela é importante por quê? Porque você também edifica o outro, né? Essa questão de, poxa, eu posso, né, fazer tudo, mas tem coisas que eu não vou fazer justamente porque a minha vida precisa ser também um instrumento para edificar a vida do outro. Então, essa tem que ser a nossa preocupação, né? O conveniente, poxa, convém fazer isso, né? Não é expressamente proibido, mas a consequência disso pode não ser muito legal, pode ser que seja algo ruim que vai me trazer e eu vou acabar então com isso deixando de edificar a vida do meu irmão ou da vida da pessoa próxima de mim, porque eu acabei não me atentando para uma coisa que eu poderia, apesar de
de poder fazer, mas entender que não era legal, que não era conveniente, que o resultado daquilo não seria muito bom, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação com relação a isso aqui. Ah, mas o que é que eu faço? Então, como é que eu faço para entender? Já que eu sou livre, né? Mas eu tenho que estar atento, já que todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não são convenientes. Qual que então é a forma então de eu entender, de eu saber o que é que eu devo, o que é que eu não devo, como é que eu posso, o que, que eu não posso? Ora, não tem muita mágica para isso, não tem muito mistério. Tem a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, e a própria palavra que é o nosso norteador, que é o nosso guia, que é a nossa regra de fé e prática, né? Se a gente debruçar na palavra, se a gente de fato investir tempo mais em conhecer da palavra de Deus, com certeza nós vamos ter os nossos nortes bem mais definidos, né? A palavra de Deus vai nos mudar a nossa mente, vai mudar o nosso sentimento, vai mudar a capacidade de perceber o mundo à nossa volta e responder ao mundo à nossa volta a partir de uma dinâmica em que nós sejamos realmente agentes de edificação ou de bênção na vida das pessoas à nossa volta, né? E ele segue aqui, dentro ainda do versículo 12, o autocontrole, né? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? E o autor coloca aqui, essa frase enriquece o princípio que lhe é dado o sentido prático, ou seja, o crente é livre para fazer o que lhe agrada. Porém, é necessário que não se deixe dominar por nada, que seja o quê? Inconveniente, né? Porque se eu falo assim, não deixa dominar por nada, não, você tem que deixar dominar por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Mas a ideia é que não se deixe dominar por nada que seja inconveniente, né? Paulo vai falar lá em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça, né? Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Por isso deve acontecer quando a nossa vida está debaixo da submissão da palavra e do Espírito, ou seja, uma vida de devoção. Então, quanto mais a minha vida está submissa à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, mais eu vou exercer o autocontrole, né? Lá em Gálatas 5, já 25, vai estar falando a respeito disso, né? Que o fruto do Espírito também é o domínio próprio, a capacidade de dominar nossa vontade, o nosso querer, para que justamente a gente não saia da raia da liberdade para o pecado, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e esse autocontrole para que a gente possa então não pecar contra Deus. Então Paulo agora ele começa a sair do âmbito mais geral da liberdade, ele começa a canalizar, ele começa a descer para tratar do assunto da imoralidade, que é o grande foco dele aqui nessa perícope. Né? O que é perícope? A perícope é uma parte do texto que ele tem ali uma mensagem, ele tem ali já uma ideia que ele quer tratar dentro daquele próprio trecho ali, tá? Só para você entender aí a questão da perícope, né? Então Paulo vai começar agora a falar a respeito do corpo, né? Porque o tema da nossa lição é de quem é o meu corpo, né? Já não é de hoje, que você já ouviu, principalmente nos últimos anos aí, essa questão a respeito do corpo, né? Meu corpo, minhas regras, meu corpo, minha vida, meu corpo eu faço o que eu quiser e tal, e tal, e tal. E isso é um discurso secular, um discurso de alguns grupos, mas muitas vezes também é um discurso até do próprio cristão. O corpo é meu, eu faço como eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas eu e você precisamos lembrar que tanto a nossa vida como um todo, ela é de Deus e ela está entregue a Deus, deve estar submissa à vontade de Deus. Então, meu corpo, minhas regras? Não. Meu corpo, regras de Deus. Minha vida, vida que está na mão de Deus. Então a gente não pode esquecer disso daí. Nós somos administradores, dispenseiros, né? Disso que Deus nos tem dado para cuidar. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir, achar que a gente é de fato dono da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, para fazer como a gente bem querer. Lembrando que esse corpo, ele é de Deus. A nossa vida como um todo está
nas mãos de Deus, né? Ele deve ser o Senhor absoluto sobre tudo aquilo que estamos administrando. Bom, versículo 13, né? Deixa eu achar aqui minhas anotações, tá, gente? Porque senão depois eu não... Tá aqui. Maravilha. No versículo 13, nós já falamos aí do 12, né? A questão da liberdade, do que é permitido, do que é conveniente e do autocontrole. Aí aqui no versículo 13, eu vou ler novamente para os irmãos. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É como eu disse, Paulo agora começa a entrar aqui no tema da imoralidade a partir do corpo, tá? Bom, na aula, na igreja, a gente fala, ó, se alguém tiver uma coisa para falar, antes de eu passar para o próximo ponto, pode falar. Se você tiver alguma coisa aí, manda aí, que a gente tenta ler e compartilhar aí, tá bom? Se eu passar batido aí, você me perdoa, que às vezes eu acabo não vendo subir ali, me desapercebo ali subindo a mensagem, né? Então, Paulo aqui começa a questão do corpo é para o Senhor, né? E aí o autor coloca aqui, eu dei uma pesquisada de alguns comentários, né? Então, da revista aqui está bem dentro aqui, pelo menos aqui, né? O pecado sexual não somente prejudica, né? E domina, mas também os planos de Deus para o seu corpo, para o meu corpo, para o nosso corpo. O corpo do cristão é para o Senhor, é o membro de Cristo e é o templo do Espírito Santo, né? Aqui, ainda no 13 aqui, né? Ele fala, ó, o propósito do Senhor para o corpo, né? O Senhor tem um propósito para o corpo dos seus filhos. Essa é a razão por que não podem ser tolerantes com qualquer tipo de imoralidade, né? Os coríntios, ou seja, esse povo aqui, eles estavam errados no modo de pensar em relação ao corpo. Vou resumir aqui a ideia aqui, né? O que eles estão fazendo aqui no versículo, nesse verso 13, né? Paulo está argumentando que eles estão tratando a questão do sexo, da sexualidade, da promiscuidade, da relação sexual de forma bastante banal. Ou seja, eles argumentam que o sexo é como comida, né? Assim como a gente precisa comer, a gente precisa fazer sexo, né? Então eles eram bastante problemáticos com relação a isso aqui, né? E Paulo vai começar aqui a discutir com eles, mostrando que essa questão da comida e do estômago são transitórios, mas porém o corpo ele tem uma finalidade diferente, é para o Senhor e o Senhor para o corpo, né? Vai ter um teólogo que vai dizer o seguinte: o corpo é para Cristo, para lhe pertencer e para servi-los. E Cristo é para o corpo, para nele habitar e glorificá-lo. Ou seja, eu vou repetir, o corpo é para o Cristo, para lhe pertencer e para servi-lo. E Cristo é para o corpo, para nele habitar e glorificá-lo. Só para você entender, essa discussão aqui, para que de repente não tenha uma interpretação errada, como já foi feito, quando ele está falando aqui em relação ao corpo, Paulo aqui não está falando de usos e costumes, Paulo não está discutindo aqui outros aspectos, ele está discutindo aqui a questão da imoralidade sexual, né? Então a gente precisa se ater ao que o texto de fato ele está tratando. Então Paulo ele começa aqui a desconstruir essa racionalização do povo de Corinto, justamente dizendo que não é assim, que tanto a comida como o estômago são transitórios e vão passar, mas o corpo não, né? Porque, e ainda mais porque o corpo ele é a habitação de Deus e ele tem um outro propósito, uma outra finalidade por meio desse corpo, né? E o fato de estarmos no corpo, a gente vai falar um pouquinho sobre mais para frente em relação ao pensamento grego em relação ao corpo, mas a gente não pode entender que nós, enquanto aqui na vida, enquanto aqui na Terra, nós temos um propósito, né? Mas o corpo, nós somos pecadores e tal, sim, nós somos pecadores, nós somos falhos,
mas nós somos chamados a ser cada vez mais semelhantes a Cristo, a ser semelhantes aqui nessa terra, nessa vida, ao humano que ele foi. Somos transformados de glória em glória até mais daquele que nos chamou. E quando estamos aqui na vida, nós precisamos buscar ser semelhantes a Cristo. Ah, você está dizendo então que nós vamos um dia aqui na Terra ser igual a Jesus? Não, gente, não estou dizendo que nós vamos chegar na plenitude, porque não é assim. Né? Nós só seremos de fato semelhantes a Cristo no sentido de quando tivermos um corpo glorificado e tal, né? Quando Jesus nos buscar, partimos em direção a Ele. Mas enquanto aqui na Terra, por meio do nosso corpo, nós precisamos entender que Ele tem uma finalidade, e a finalidade dele é servir a Deus. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, né? Então nós não podemos entregar os nossos corpos para imoralidade sexual, para pecar e fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, que é contra o princípio de Deus. Por isso que Paulo aqui, nesse trecho, ele vai estar desconstruindo esse pensamento da galera ali da igreja, que tanto comer como praticar sexo são coisas iguais. Não são iguais. Né? Então, por isso que ele vai dizer que o estômago e a comida são transitórios e o corpo não. Paulo já está apontando para a questão da glorificação do corpo, né? Mais adiante, em relação a esse tema. Né? Então, aqui a ideia aqui é não podemos fazer essa comparação, né, extremamente ruim para justificar uma prática errada por meio do nosso corpo. Né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, irmãos, que... Tá, tá, tá aqui. 6,14, né? Lá no verso 14, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar também, irmãos. Deixa eu inverter aqui, irmãos. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Né? O verso 14 aqui, né? Deixa eu... O propósito de Deus para o corpo tem dimensão eterna. Né? Ele vai ressuscitar os nossos corpos. Tudo que é verdade em relação a Jesus, quanto ao destino do seu corpo, é verdade em relação a nós. Aquilo que eu falei, né? Paulo apontando aqui para o fato do nosso corpo ser transformado, né? Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, terão o corpo transformado, e depois nós também seremos arrebatados e teremos os nossos corpos transformados. Se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, como cristão ocorrerá o mesmo. Pelo poder divino, nosso corpo será transformado e glorificado. Está lá em Filipenses 3:21. Nosso corpo é instrumento do Senhor. Então precisamos zelar pelo corpo. E qual que é a ideia aqui de zelar pelo corpo? Para que a gente não tenha, de repente, um entendimento errado. A ideia é de zelar aqui pelo corpo, entendendo que esse corpo um dia vai ser ressuscitado. Irmão, quer dizer então que... Vamos por partes. Quer dizer então que agora eu tenho que preservar esse corpo porque ele vai ser ressuscitado. Então agora eu vou ter que tomar uma série de atitudes e dinâmicas para que esse meu corpo se mantenha o mais saudável, o mais íntegro possível. Isso é importante, obviamente, né? Manter um corpo saudável, um corpo que funcional, né? E que perdure por mais tempo aí dentro da caminhada, né? Mas o que Paulo está aqui, o que Paulo está apontando e que o autor está destacando aqui é em relação ao zelo do corpo, ou seja, a santidade que nós devemos ter por meio do corpo, ou seja, santificar, separar esses nossos corpos, para que ele não seja um instrumento de pecado, para que ele não seja um instrumento que vá contra os princípios de Deus, mas que seja um corpo que possa ser instrumento para glorificar a Deus, né? Lembrando que nós teremos um corpo glorificado. Então a ideia aqui é ter esse cuidado, esse zelo com o corpo, para que ele venha realmente a glorificar a Deus. Né? Então essa é a ideia aqui
desse versículo 14, né? Que nós devemos, então, ter todo esse cuidado para que o nosso corpo ele seja um instrumento de bênção na mão de Deus, lembrando que o nosso corpo ele vai ser um dia glorificado e estaremos ali com Deus. E no verso 15, ele vai estar falando a respeito de um negócio, é um tema bastante interessante aqui, a união com o Senhor, né? O verso 15 diz o seguinte, olha só. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. Tomarei eu mesmo? É uma pergunta basicamente retórica. Né? Vocês não sabem que os meus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Aí Paulo, como eu disse, é uma pergunta retórica, ou seja, ele mesmo responde, ele vai dizer, de maneira, né? Ou seja, Paulo indica com a pergunta retórica, né? Não sabeis, ou seja, para levar os coríntios ao quê? A entenderem que é fundamental a união do crente com Cristo. Para eles, os cristãos estão unidos a Cristo, de modo inseparável, pois são membros de Cristo. E por isso se tornou odiosa a prática sexual corriqueira em Corinto, né? E aí ele vai seguir aqui, o apóstolo entende que a união sexual é tão íntima que faz de dois corpos um. Gênesis 2:4, 1 Coríntios 6:12, né? 6:16. Por isso é profanar o corpo, entregar-se ao sexo ilícito, em quaisquer das suas formas. Os coríntios não haviam percebido as implicações da sua frouxidão moral, pelo que Paulo os advertiu com base em um fundamento teológico que eles já conheciam, né? Qual que é o problema aqui, né? No pensamento grego, a alma era, então, o que realmente era importante. Então, tinha-se uma ideia de que o corpo era algo ruim, que o corpo ele aprisionava a alma, que não importasse o que você fizesse no corpo, porque no final, somente a alma tinha valor. Então, não tinha problema. O que você fizesse com o corpo, ou então não ia acarretar nenhum dano à sua alma, né? Por isso que eles tinham essa ideia de uma sexualidade extremamente errada, né? E aí Paulo ele está combatendo justamente isso. E ali na cidade de Corinto tinha o grande santuário de Afrodite, né? E em volta do santuário tinham construções onde ficavam as sacerdotisas cultuais, né? Que eram as pessoas que eram mulheres que por meio desse culto prestavam então ali atividades sexuais, e necessariamente não era só sexo por sexo, mas tinha a ver com uma questão do culto, né? E eles não tinham eles não tinham problema com isso, achavam que isso não era um problema dentro daquele pensamento, né? Mas Paulo aqui está combatendo e dizendo que não. E aí ele vai usar esse argumento aqui, esse princípio, na verdade, né, bíblica, e ele fala que o apóstolo entende que a união sexual é tão íntima que faz os dois corpos um. Por isso que ele vai dizer assim, porventura você vai se unir a uma prostituta? Por quê? Para o grego, aquilo era culto. Né? Aquela atividade sexual por meio das sacerdotisas era uma ideia de culto em relação a Deus Afrodite. Para o judeu, isso não. Para o povo ali, isso era prostituição e pronto. Né? E aí Paulo, aqui, ele, e para o cristão, claro, né? E Paulo vai colocar aqui, olha, você vai pegar então e você vai se unir a uma prostituta, né? E vão se tornar uma só carne. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso com o seu corpo? Então é algo bastante sério, né? E se você lembrar, Paulo vai estar argumentando, Paulo também vai falar sobre isso, que você vai tá fazendo isso, e se você lembrar lá de 1 Coríntios, acho que é 10, 25, ou 35, me falhou agora, o texto que diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, por isso que a seriedade aqui dessa questão, né, que Paulo está com bastante firmeza combatendo. Então,
você vai se unir a uma prostituta, você em tese vai estar fazendo isso como uma forma de glorificar a Deus por meio do seu corpo. É claro que você não vai conseguir fazer isso, mas por isso que precisa se pensar e ter toda esse princípio muito claro na cabeça, né? Então, Paulo aqui estava combatendo esse tipo de prostituição por meio aqui do corpo, né? Alertando eles que essa prática era errada, né? Então, e para a gente fica também o princípio, né? Que as nossas atitudes, aquilo que fazemos por meio do corpo, ele vai levar-nos a essa ideia de que isso aqui glorifica a Deus, né? Essa atitude aqui, né, que eu estou fazendo vai estar glorificando a Deus. Então, por isso que o sexo fora de um relacionamento conjugal reto, ele é pecado, né? Então, desse princípio que é um princípio bíblico. E Paulo aqui está dizendo justamente isso para eles se absterem, para eles saírem dessa prática aqui, né? Então, eu vou ler aqui de novo. O apóstolo entende que a união sexual é tão íntima que faz os dois corpos um, né? Por isso, é profanar o corpo, entregar seu sexo ilícito, em qualquer das suas formas. Por que eu estou repetindo aqui? Porque como eu estou falando de glorificar Deus por meio do corpo, a discussão aqui de Paulo é em relação ao sexo, à sexualidade. Em nenhum momento aqui Paulo está tratando de um outro uso, de um outro costume aqui, para que a gente não tenha, então, um entendimento errado do assunto que Paulo está abordando aqui, né? Então ele continua aqui, os coríntios não haviam percebido as implicações da sua frouxidão moral, pelo que Paulo os advertiu com base no fundamento teológico que eles já conheciam, né? Então eles já tinham conhecimento em relação a essa advertência que Paulo está fazendo, e Paulo aqui está aprofundando um pouco mais essa questão com ele, tendo em vista a problemática sexual que estava acontecendo ali naquele lugar. Mais do que ter o corpo unido a Cristo, o cristão tem um espírito unido a ele, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Já havia dito Paulo aos Coríntios, lá 1 Coríntios 2,16. Assim, a melhor atitude do cristão, já vou falar sobre essa questão aqui embaixo, né? Esse aqui é interessante. Aqui fala que nós temos a mente de Cristo, mais do que ter o corpo unido a Cristo, o cristão tem um espírito unido a Ele. Ou seja, o Espírito de Deus certifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo está em nós, o próprio Deus está em nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que é importantíssimo entender que devemos de fato viver uma vida de santidade, né? E santidade aqui não é algo teórico, né? É algo prático, é uma decisão que eu e você tomamos todos os dias para que a nossa vida seja uma vida que testifique, que testemunhe, que autentique a nossa identidade como filhos de Deus, né? Então, aquilo que fazemos por meio do nosso corpo autentica isso, principalmente em relação às questões morais aqui, né? E nesse caso especificamente em relação à sexualidade, né? Assim, a melhor atitude do cristão diante da impureza é fugir dela. Isso vai estar em 1 Coríntios 6,18. Essa fuga deve ser uma prática consciente e constante, pois a cada dia o homem e a mulher são tentados para praticar o sexo ilícito, né? Aí Paulo, como eu disse, vai aprofundando nessa questão aqui. Então, Paulo está falando aqui, olha só, meu amigo, não é para você meter a mala e achar que você pode enfrentar, que você pode vencer, que você pode resistir a esse tipo de tentação. A advertência aqui, ó, é fuja, faz que nem José lá, mete o pé, vaza, sai correndo, né? Então, a atitude aqui diante da impureza é fugir dela, né? É correr dela. E na nossa sociedade isso é bastante comum, essa questão da sexualidade, né? Principalmente na questão do namoro, na questão dos relacionamentos. E mais a gente tem que continuar preservando, defendendo
entendendo que a nossa norma, a nossa regra é a Bíblia, é ela que nos orienta, é ela que nos direciona, é ela que deve conduzir as nossas práticas também em relação à questão da sexualidade, né? Então você vê, infelizmente, muitos jovens, muitos adolescentes iniciando uma vida sexual prematura, fora dos princípios de Deus, e acabam trazendo um monte de consequência com relação a isso, né? E sempre digo que uma moça que que fica grávida de um cara, porque a moça não fica grávida sozinha, o filho em si não é o problema, isso não é o pecado, né? A criança é bênção de Deus. A atitude, a forma, a desobediência que foi pecado, que foi errado, né? Então a gente precisa continuar de maneira bastante forte, bastante contundente, defendendo os princípios da palavra de Deus em relação à sexualidade, para que o jovem continue preservando o seu caminho, né? É muito interessante como que a sociedade é cruel nesse sentido, né? Tenho jovens que caminham comigo que mantêm uma vida sexual preservada, né? Porque entende o princípio de Deus. E ele é um estranho, cara. Ele lá no ambiente de trabalho dele, na sua rotina, ele é tido como estranho, um anormal. Os caras falam, como assim? Você tem 20 anos, 25 anos e você nunca teve relação sexual? Não, eu nunca tive, porque eu entendo que não essa é a vontade de Deus. Eu entendo que a vontade de Deus é que eu espere o momento certo com a minha esposa e tal e tal. Então, a gente tem que valorizar e, na verdade, não achar que isso é anormal. Que isso deve ser o normal, tanto para o jovem como para qualquer pessoa de qualquer idade entender onde se encaixa a sexualidade dentro da vida cristã. Então, foge. Não acha que você é forte para enfrentar e resistir a questões de tentação sexual, porque realmente o impulso é muito forte. Então a gente precisa ter bastante cuidado e bastante cautela, né? Não querer dar uma de super crente e tentar achar que você e eu possamos lidar com isso com tranquilidade. Então a gente precisa seguir a orientação aqui bíblica. Foge, desvia, sai da direção daquilo que pode te levar para o pecado. Lá no verso 19, ele vai falar habitação do corpo pelo Senhor, né? Deixa eu ler aqui o 19. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, né? O Senhor, pelo seu Espírito, habita em nosso corpo. O nosso corpo não é simplesmente um invólucro orgânico de notável composição, né, como defendia o pensamento grego, né? Aqui é uma prisão do espírito, é só um invólucro, isso aqui vai se desfazer, o importante é a alma, né? Então qualquer coisa que eu faça no corpo não tem problema, porque o corpo vai ser destruído mesmo, né? Não, não é. O corpo é templo do Espírito Santo, né? Volto a dizer, Paulo está tratando aqui da questão da imoralidade sexual. Por que eu estou batendo nisso? Porque senão começa a se entrar no entendimento e começa a fazer uma aplicação à questão do corpo como templo do Espírito Santo para defender alguns usos e costumes, né? E não é o tema da nossa lição, mas usos e costumes, cada igreja tem a sua prática religiosa, cada igreja tem o seu uso e tem o seu costume, que não é errado a igreja ter. Quem está naquela igreja se submete à autoridade da igreja e segue aquilo, mas a ideia aqui é para a gente não ter um entendimento errado, né? Porque senão daqui a pouco, o corpo é templo do Espírito Santo, então eu não posso furar a orelha, não posso cortar o cabelo, e pai começa a entrar numa outra discussão, que não é a proposta do apóstolo Paulo aqui, né? Ele está dizendo aqui que o nosso corpo não é simples ou seja, a gente não pode desprezar e achar que o corpo é só uma coisa orgânica que vai ser desfeita. Ele tem uma finalidade, ele tem um propósito, e é um propósito importante. Ele é templo do Espírito Santo, né? Antes, Paulo havia dito que toda a igreja de Deus em Corinto era templo de Deus, com uma advertência à pessoa que destruísse, né? Lá em 1 Coríntios 3, 16 a 17. Com o uso da mesma metáfora, aqui o autor vai colocar, lembra o cristão que o corpo dos salvos também consagrado, templo do Espírito Santo, que
templo do Espírito Santo, que de Deus já havia recebido, né? Isso implica dizer que onde quer que estejamos, o quê? Somos portadores do Espírito Santo, templos em que apraz a Deus habitar. O que ele quer dizer aqui, né? Eu não gosto muito dessa palavra portadores, mas não vou discutir isso aqui com o autor. Mas a ideia aqui é que nós somos habitação, nosso corpo, esse nosso templo é onde o Espírito Santo de Deus habita. Então nós somos, onde quer que nós estejamos, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência de que onde quer que eu vá, ali é templo do Espírito Santo. Então o meu corpo deve refletir, então, esse quem habita, né? Então não é só, o Deus habita aqui, beleza, fica quietinho lá dentro e fechou. Não, se eu sou templo do Espírito Santo, ele precisa, a minha vida precisa refletir a habitação desse Espírito, desse Deus que habita em mim. E vai se refletir como? Vai se manifestar como? Na prática, na minha vida diária. A gente não pode, eu vou falar espiritualizar, mas não é, talvez não seja essa o termo correto, né? Mas, enfim, às vezes a gente espiritualiza demais e vive de menos, né? Então, a habitação do Espírito Santo, Deus habita em nós, fica só num âmbito muito assim, do sobrenatural, mas não concretiza, não efetiva na vida, né? Então, se nós somos templos do Espírito Santo, se Deus habita em nós, se o Espírito Santo habita em nós, isso deve se refletir no corpo por meio do quê? Da prática. Que prática é essa? Que é a prática da minha vida diária, a prática como cristão. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu escolho, a forma de vida em que eu vivo, como eu me porto. Da forma que você está falando aí, Cristiano, parece que a gente está de novo escravo. Não, você não está escravo, muito pelo contrário, você está livre do pecado do mundo. Mas você precisa se lembrar que você agora, por outro lado, você é livre, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas você agora é servo de Deus, você é servo de Cristo. Então você precisa entender que a sua vida, ela deve andar de acordo com o seu Senhor, com o nosso Senhor, né? Então a gente não pode fugir e achar que simplesmente somos livres e a liberdade não requer de nós também uma responsabilidade, né? Então somos portadores, somos templo do Espírito Santo, né? Onde quer que estejamos, nós estamos ali como pessoas em que Deus habita, e isso deve refletir naquilo que nós fazemos. Em função disso, toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus deve ser o que? Eliminada, pois nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. O que ele está querendo dizer aqui com essa frase? Ele está falando aqui em questão a imoralidade. Aqui, nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Ou seja, nós não devemos, por meio do nosso corpo, fazer qualquer coisa, ou nos inclinarmos, ou nos deixarmos conduzir por qualquer coisa que seja imoral, que vá desfigurar a nossa identidade como filho de Deus, que vai desfigurar o nosso corpo como habitação do Espírito Santo. Olha só, isso é bastante sério, porque nosso sentimento, nosso amor, nossas vontades não pode ser maior do que a vontade de Deus. E muitas pessoas, no âmbito de ser feliz, muitas vezes acabam se perdendo na caminhada em relação à sexualidade, porque não preservou, não se atentou ao princípio de Deus para a sua vida, que deve sempre lembrar que nós somos corpo, o nosso corpo é de Deus, o nosso corpo é templo de Deus. Uma vez que o crente é templo do Espírito, nunca podemos pensar e agir de forma independente, como se pertencesse a si próprio, né? Paulo vai dizer, não sois de vós mesmo, né? O apóstolo vai dizer, olha, nossa vida, bem como nosso corpo, são do Senhor. E a pergunta é, como
temos usado ele, né? Como temos usado nosso corpo, como temos nos portado com relação a isso. Então, vou repetir, uma vez que o crente é templo do Espírito, nunca pode pensar e agir de forma independente, como se pertencesse a si próprio, né? A questão é, nós temos que sempre lembrar que nós não podemos agir independentemente da vontade de Deus. É meu corpo, minhas regras, eu faço como eu quiser. Não, não pertence a si. Lembra que eu falei no comecinho? Meu corpo, minhas regras? Não. Seu corpo, sua vida, tudo pertence a Deus, né? Tem um comentário aqui. Uma reflexão genuína sobre essa temática, como orientação prática para a nossa vida, está em Provérbios 7:2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como menina dos teus olhos, né? Renata, bom dia. Então, tá aí uma referência aí também que você pode ler depois, né? Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos meus olhos, né? Lembrando aqui, falei lá no começo sobre lei, né? Ali, a Renata aqui nesse livro está citando a lei de Deus, que a lei de Deus produz vida. Ou seja, submeter à vontade de Deus, submeter à palavra de Deus para que você tenha vida, né? E lá, no último versículo, caminhando aí já para a nossa conclusão, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo, né? Esse foi o argumento final, né, do apóstolo Paulo para convencer a necessidade da pureza do corpo, né? Houve um preço pago pelo seu resgate. E se tinha sido comprado por preço e agora pertence ao novo Senhor. Importante que apenas a ele estivesse sujeito, né? E o novo Senhor deseja que todas as faculdades físicas dos seus servos expressem o quê? O que eu falei lá atrás, a sua glória. Este último imperativo, glorificar a Deus no vosso corpo, é muito mais desafiador e positivo. Compete a nós que revelamos positivamente no uso do nosso corpo a glória, especialmente a santidade do Mestre Celestial de que nos tomou posse. Ou resumindo toda aqui, a redenção do corpo, né? Ele está falando assim que na verdade nós fomos comprados por um preço muito alto, né? Houve um preço pago pelo seu resgate, houve um preço pago por mim e para sua vida, um preço incomparável, que é a própria vida de Cristo, o sangue de Cristo derramado por mim e por você, para que eu e você fôssemos resgatados, né? Lá em Colossenses, lá em Colossenses diz assim, que ele nos tirou do reino de trevas e transportou para o reino do seu Filho de amor, né? Então, a nossa vida, ela teve um preço alto. A gente não pode... olha só, irmãos, eu sempre falo isso lá com meus jovens, adolescentes, nós não podemos nivelar por baixo a nossa vida, né? Pastor, mas a minha vida é difícil, eu tenho problemas, não tenho dinheiro, não tenho estudo, eu tenho uma série... Muita gente tem problema em várias dimensões, em várias áreas, de vários níveis, né? Mas isso não quer dizer que você deva tratar a sua vida com inferioridade, que você deva olhar para a sua vida com um valor menor do que ela tem. A Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro, né? A nossa vida ela tem um valor excepcional. Por que ela tem um valor excepcional? Porque o preço pago por ela foi excepcional. Então a gente não pode nivelar a nossa vida por baixo. A gente não pode nivelar a nossa vida pela conduta pecaminosa do mundo. A gente não pode nivelar a nossa vida por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Pelo contrário, a gente tem que nivelar a nossa vida pelos princípios de Deus. Por quê? Porque o preço pago por mim e para a sua vida foi muito alto. A sua vida tem um valor imensurável. Você que está aí ouvindo a aula e acompanhando, você tem que ter essa consciência todos os dias. Por mais difícil, por mais complicado, por mais triste que às vezes seja o nosso momento, a nossa história, a nossa situação, por mais situações ruins que passamos durante a nossa caminhada, a sua vida ela tem um valor imensurável. O sangue de Cristo foi derramado em favor dessa vida para resgatá-la. Então, por isso é que nós não podemos tratar a nossa vida com um valor menor do que ela tem. E por isso devemos o quê? Glorificar Deus no nosso
no nosso corpo, né? Glorifica a Deus no vosso corpo, né? Então nós precisamos, foi o que eu falei agora há pouco, as nossas atitudes, as nossas práticas, elas precisam autenticar ao Deus que nós servimos, né? E volto a repetir, aqui não tem a ver com estilo, com cabelo, não tem a ver com conduta moral, conduta ética, com espiritualidade, com santidade, com devoção, né? Eu sempre digo assim, a nossa vida é uma vida que onde ela está, ela autentica a presença de Deus, né? A nossa vida é uma vida que onde ela entra, ela traz essa presença, ela traz essa esperança, ela traz esse esse templo do Espírito Santo em que Deus habita, para que as pessoas à minha volta possam ter essa referência. Então, glorifica a Deus por meio do nosso... Fugir de toda aparência do mal, fugir daquilo que não glorifica a Deus, aquilo que faz com que diminua o valor que você tem, né? Então, se atente, eu e você precisamos nos atentar para que a nossa vida, para que o nosso corpo realmente ele seja instrumento de Deus, né? Então, vamos tomar cuidado, né? Paulo aqui ele está batendo muito fortemente com relação à sexualidade, né? Com o sexo ilícito, promíscuo que acontecia aqui na igreja de Corinto, né? Então, que isso não seja uma realidade na minha e na sua vida, mas não somente a questão da sexualidade, qualquer outra coisa que venha a tirar dignidade do nosso corpo, ou colocar o nosso corpo num estado de submissão à escravidão do pecado, que a gente possa nos desvencilharmos disso e vivemos de fato na dinâmica daquilo que Deus quer para mim e para você. Amém? E aí, partindo aqui para uma conclusão, né, eu quero ler duas conclusões aqui, na verdade. Eu quero ler o que o autor colocou aqui, mas quero ler também uma... Deixa eu só diminuir aqui. Todas as coisas me são lícitas, né? Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Podem ser também frases usadas hoje para racionalizar o pecado do sexo e aprovar a permissividade. Paulo combate os dois argumentos, mostrando que fazer sexo de forma descontrolada não é a mesma coisa que comer, ou seja, são coisas bem diferentes, né? A gente está falando de uma coisa que tem a ver com a imoralidade, tem a ver com o pecado, contra o princípio de Deus. Não dá para comparar com a questão da comida, né? Então Paulo combate isso aqui. A relação sexual é permitida entre marido e mulher desde que não atrapalhe a intimidade com Deus. O sexo deve ser feito dentro dos limites, pois embora tudo seja permitido, nem tudo é conveniente. E o corpo pertence ao Senhor por direito de redenção. Ele pagou, ele comprou, né? Não se deve permitir que nada ou ninguém o domine, a não ser o próprio Senhor, que pelo seu Espírito Santo habita no corpo do cristão. E aí eu quero finalizar aqui com 5 considerações do teólogo polonês Werner de Boer, que vai dizer o seguinte: também hoje é preciso dizer com toda seriedade que nossa vida sexual não pode ser equiparada à alimentação do nosso estômago. Segundo, também nós precisamos reaprender toda a importância do corpo, justamente como cristãos e como igreja. Depois de termos seguido o idealismo grego, que valoriza apenas a alma por tempo demais, né? Então, ele fala aqui que nós devemos não estar preso a essa cultura, né, que infelizmente hoje tem muita sociedade, a supervalorização do corpo, né, achando que são dois aspectos: a supervalorização do corpo em detrimento do espírito, e a supervalorização do espírito achando que o corpo não tem problema. A gente precisa entender que tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, a nossa vida como um todo, elas são de Deus e elas precisam glorificar a Deus em conjunto, né? A partir disso é preciso sustentar e dizer às pessoas jovens ou de qualquer idade, também como em vista às formas atuais de vida sexual, que a relação sexual une duas pessoas numa só carne, numa só pessoa. Por isso, essa ligação íntima somente pode ser concretizada quando pessoas realmente desejam se tornar uma só carne, uma só pessoa. Isto é, unicamente no matrimônio. Isso resulta não de uma moral qualquer, mas das realidades da vida. Qualquer outra união corporal
sem esse compromisso incondicional por toda a vida, é degradante e incasta, ou seja, errada, se não for dentro de uma perspectiva de matrimônio. Precisamos nos afastar do perigo, da perigosa confusão terminológica que se chama amor, que não tem nada a ver com amor genuíno e verdadeiro, mas que na realidade é egoísmo, porque usa o outro para obter o prazer pessoal. Cuidado com, se você me ama, você se entrega para mim, né? Então cuidado. Para o cristão crente, porém, tudo se coloca numa luz completamente diferente, porque o jovem, ou a moça, ou qualquer outra pessoa pode ter certeza de que meu corpo é templo do Espírito, que habita, o qual tenho a partir de Deus. Isso exclui qualquer brincadeira erótica, qualquer violação desse templo, né? Calvino vai dizer também que qualquer palavra torpe, ou seja, qualquer coisa que se incline para a sexualidade, para algo que seja erótico, tem que tomar cuidado para que a gente não caia nesse pecado, né? Então, irmãos, eu encerro aqui a nossa aula de quem é o meu corpo, né? Com a pergunta inicial do autor e dizendo que o nosso corpo, ele é de Deus. Nossa vida como um todo é de Deus. Nosso corpo, nosso espírito, nossos bens, tudo isso é de Deus e por isso tudo isso tem que convergir de forma que o nome de Deus seja glorificado, né? E sobre a questão da sexualidade, a nossa sexualidade tem que estar dentro de um princípio estabelecido por Deus. E ela se aplica a todos nós, jovem, adolescente, adulto, casado. Então, que nós possamos viver uma vida que o nosso templo ele realmente seja um lugar de habitação de Deus e ele seja glorificado por meio das nossas decisões, das nossas escolhas e que elas autentiquem, como eu disse lá atrás, a nossa identidade como filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, Deus te abençoe nesse domingo. Né? Qualquer dúvida aí em relação à aula, você pode me enviar, que aí depois eu envio para o pastor Bruno e ele responde. Mas obrigado pela sua participação e 18h30 nos reunimos novamente como igreja, mesmo que distante, mas próximos em amor, em sentimento, em espírito, porque a igreja ela é além do templo, né? A distância não pode nos separar do amor de Deus, né? Como eu disse na mensagem, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Então esse é um tempo diferente, mas o tempo diferente não muda a realidade de que nós estamos unidos nele e nele nós somos um, corpo de Cristo, ele é o nosso cabeça. Então que Deus possa te abençoar e que você possa ter a tranquilidade de viver essa vida com Deus, mesmo em meio aos momentos mais nosso Deus, ele continua sendo o Deus que cuida de mim e de você. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa manhã. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse privilégio de estar conectados com nossos irmãos. A Deus, cuida de cada um, cuida do nosso dia, bem como da nossa vida. E que possamos realmente fazer com que o nosso corpo venha te glorificar, que possamos fugir da tudo aquilo que é promíscuo, daquilo que sexualmente errado, daquilo que não te agrada, Pai. Preserva os adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, a nossa igreja, Deus, que não venhamos pecar contra o Senhor, Pai. Mas que possamos ter uma vida que realmente venha te glorificar. Que o nosso templo, Pai, por mais que ele, nessa vida, a nossa vida seja passageira, mas que nessa passagem ele seja realmente utilizado para que o seu nome seja glorificado. Deus, muito obrigado por tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia, até mais à noite.